Alô galera, aqui é o professor Luciano Brum e nós somos os Cacholas. Quer receber os nossos conteúdos? Então te inscreve nos nossos canais e não se esquece de acionar o sininho, ok? Olá galera, hoje nós vamos estudar porcentagem. Um tópico que aparece com muita frequência no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Porém, nós temos que compreender que falar em porcentagem é a mesma coisa que falar numa parte de um todo, onde esse todo nós temos que associar como se fosse 100, mesmo que o todo que nós estamos trabalhando não venha a ser o número 100. Então, para ficar mais claro, nós vamos ter que entender o que seria uma fração equivalente. Então, eu separei para vocês a fração 4/5. Vamos pensar numa situação, o que seria 4/5? Vamos pensar 4 pessoas escolhidas de um total de 5. Porém, eu vou agora trabalhar com uma proporcionalidade, ou seja, se eu dobrasse, no caso, o número de pessoas, para que a proporção se torne a mesma, então eu iria pensar que 4 pessoas de um total de 5 é a mesma coisa que 8 pessoas de um total de 10. Ou seja, eu multipliquei o denominador, consequentemente eu tenho que multiplicar o numerador pelo mesmo valor. Dobrei e dobrei, mas eu poderia triplicar também. Eu poderia multiplicar por 3 o numerador e por 3 o denominador. Resultaria em 12/15. Pensem que visualmente essas frações são diferentes. Porém, após a divisão, o resultado é o mesmo. Poderia multiplicar por 4 e aí iria obter 16/20, mas a nossa meta é obter o quê? 100 no denominador. E para eu obter 100 no denominador, eu devo multiplicar o número 5 por 20. Porém, eu tenho que multiplicar o numerador por 20 também, resultando em 80/100. Ou seja, 4 pessoas de um total de 5 é equivalente a 80 pessoas de um total de 100. Então, 4/5 equivale a 80 centésimos. 80 por 100, 80%. Certo, gente? Logo, porcentagens são chamadas de razões centesimais ou ainda de percentual. Porém, para eu definir como sendo um percentual, utiliza-se um símbolo. E o símbolo seria este, onde a leitura desse símbolo seria porcento. Agora, eu vou trabalhar com uma situação numérica dada como sendo 20%. Vamos tentar agora enxergar isso na forma fracionária, tirando o símbolo, o processo contrário. 20% equivale a 20%. Ok, dá para eu transformar aquela fração numa fração equivalente? Reduzir agora? Posso, tu pode dividir em cima e embaixo numerador e denominador pelo mesmo valor. Então, no caso, eu poderia dizer que é metade, 10/50. É a mesma coisa. Porém, tu pode ir dividindo de modo a obter uma fração irredutível, ou seja, 1/5. 1/5. Então 20% é como se fosse a quinta parte de alguma coisa. Agora tu pensa assim, ó, 20 é a quinta parte de 100. Então esta representação e esta representação, todas elas têm o mesmo significado. Poderia ainda efetuar a divisão e obter mais uma representação. No caso, 1/5 equivale a 0,2. Ou seja, 4 representações visualmente diferentes, porém todas elas têm o mesmo significado. Aquela última lá, que é a forma decimal, ou melhor, vamos colocar o nome de cada uma das formas. Esta é a forma percentual, esta é a forma centesimal, ou melhor, de uma razão centesimal, fração irredutível e forma de um número decimal. A forma do número decimal dá para ser chamada ainda de taxa unitária. Por que isso? Porque o nosso denominador é 1, então eu estou comparando com relação ao número 1. Então é 0,2 de 1 possível, que é a mesma coisa que 1 de 5 possíveis. É a mesma coisa de 20 de 100 possível ou ainda 20%. Todos eles têm o mesmo significado. Quando a pessoa conseguir olhar para esses números aí e entender que todos eles são iguais, tudo se torna uma barbada. Vamos agora a um exemplo. 20% de 800. O que seria isso? Eu posso pegar o número 800 e fracioná-lo em 100 pedaços, ou seja, dividir por 100. E a resposta que der é um pedaço, ou melhor, uma parte de 100. 1%. Então, se tu pegar 800 e dividir por 100, tu tem 1%. Só que tu não quer 1%, tu quer
20%. Multiplica o que der por 20. Agora, vamos então tirar essa simbologia e vamos colocar na forma de uma expressão. 20% de. O D é como se fosse uma multiplicação. 800. Olha como é que ficaria. 20 por 100 vezes 800. Tu pode dividir para obter, no caso, um número na forma decimal, ou tu pode pegar o 800 e dividir por 100, que é a mesma coisa que efetuar os cortes. Aí resultaria no que, quando eu faço a divisão por 100, resultaria no número 8, que o 8 seria 1%, mas eu não quero 1%, eu quero 20. Multiplica por 20, resultaria em 160. Então o número 160 equivale a 20% de 800. Agora vamos pensar num processo um pouco contrário. Pensem assim, vou dar um número para vocês e quero descobrir que aquele número é quantos por cento do total. Do total que eu digo assim, eu dou um número comparado ao todo. Aquele número é quantos por cento do todo. Então, o exemplo na qual eu separei foi o número 27. 27 equivale a quantos por cento do número 90? Agora observem bem, eu quero uma resposta em percentual. Então, vamos colocar na forma de fração. 27 de um total de 90. Então, 27 de 90 é a mesma coisa que um número de 100, que seria o meu percentual que eu não sei. Mas 27 de um total de 90 dá para perceber que eu consigo obter uma fração equivalente, porque os dois são múltiplos de 9. Então, 27 dá para eu dividir por 9 e o 90 também. E eu vou obter 3 de um total de 10. 27 de um total de 90 equivale a 3 de um total de 10. Agora, olhem bem como fica fácil de transformar o meu denominador como sendo 100. Dá para multiplicar por 10 e multiplicar o numerador por 10. Claro, quem não enxerga isso, efetua a divisão. 0,3, que é o número na forma unitária. Mas o número na forma unitária é como se tivesse 1 no denominador. Então agora tu multiplica por 100 o denominador e o numerador, que eu vou obter 30 por 100, que é a mesma coisa que 30%. Então, o número 27 equivale a 30% do número 90. Isto é basicamente o estudo relacionado à porcentagem. Porém, a dificuldade que pode vir a aparecer, não digo dificuldade, mas eu vou ensinar um facilitador que é o que nós chamamos de fator de atualização. O que seria o fator de atualização? É o número que se deve multiplicar uma grandeza para atualizá-la. Pensem comigo em termos de acréscimos e descontos, exercícios que aparecem com muita frequência nas provas. Tu tem um determinado valor e esse valor vai sofrer um aumento de 20%, um exemplo. Então algumas pessoas calculam os 20% e depois acrescentam o que tinha. Não está errado, perfeito, tá certo. Mas a pessoa fez dois cálculos. Vamos agora minimizar, tá? Vamos otimizar o nosso exercício. Vamos fazer um único cálculo. Como? Entendendo o que é o fator de atualização. Criei uma tabela para mostrar para vocês, que seria assim, situações, problemas, tá? Aumento de 10%, aumento de 30%, uma perda de 20% e uma perda de 15%. Mas isso foi dialogando. Como é que seria isso na forma percentual? 100% mais 10, 100% mais 30, 100% menos 20, porque é uma perda, né? E 100% menos 15. Agora pensem comigo assim, isto está na forma simbólica, na forma percentual. Mas 100% significa o quê? 100 por 100. 100 dividido por 100 é 1. 10% é 10 por 100, que dá 0,1. Então, eu vou descrever de que maneira? 1 mais 0,1, 1 mais 0,3, 1 menos 0,2 e 1 menos 0,15. Tirei a simbologia do percentual. Agora, efetuando essas operações, eu vou obter 1,1, 1,3, 0,8, 0,85 e agora vem um detalhe interessante. Aqueles números na qual eu obtive são os fatores de atualizações. Eu vou estar acrescentando 10%. Se eu pegar um número e multiplicar por 1,3, eu vou estar acrescentando 30%. Se eu multiplicar por 0,8, eu vou estar descontando 20%. E se eu multiplicar por 0,85, eu vou estar descontando 15%. Porém, tu tem que olhar para aqueles números e entender que eles têm dois significados. Como assim dois significados? 1,1 é como se fosse 110%. Então, 110% é como se fosse tu pegar o valor que tu tens e acrescentar 10%. 10%. Perfeito. Assim tu pensa também no 1,3. Agora olhem para o 0,8. 0,8 em termos percentuais é 80%. Ah, mas aqui está falando em perder 20%.
É a mesma coisa. Se tu calcular hoje quanto é que é 80% de um número, é a mesma coisa que tu descontar 20%. Então, o fator de atualização te dá uma resposta direto final. Tu não precisa calcular o acréscimo e o desconto separadamente e depois efetuar a diferença ou a soma. Certo? Então, isto seria o significado de um fator de atualização. Para vocês pegarem bem a ideia, 40% de um número multiplica por 0,4. Aumentar 40% multiplica por 1,4. Descontar 40% multiplica por 0,6, que equivale a 60%. Certo, gente? Isto é o fator de atualização. Vamos também fazer um exercício. Atualizações sucessivas. Suponha que determinada mercadoria teve 2 aumentos consecutivos, de 20% e depois, 20% e depois mais 20%. O que significa isso na prática? Tu pegou um valor, atualizou 20% e a resposta que deu, tu atualizou de novo. Então, isto vai ser mais tarde chamados de juros compostos, que é o que nós vamos estudar. Mas agora que nós não estamos ainda vendo esse conceito ainda de juros compostos, imagine assim, como é que eu iria equacionar? Eu pegaria um valor x e iria multiplicar por 1,2, que é o fator de atualização. E o que desse multiplicaria de novo por 1,2, ficando qual a expressão? Ficando assim, x vezes 1 e 2 vezes 1 e 2. Porém, esse x eu não sei. Então eu posso efetuar esse produto. 1,2 vezes 1,2 resultaria em quanto? 1,44. Qual é o significado do número 1,44? É um fator de atualização. Qual é o significado, então? Um aumento de 44%, que é a resposta deste meu exercício. Certo? Agora eu tenho uma barbada para dar para vocês, para nós finalizarmos o tópico referente à porcentagem. Às vezes a pessoa olha um questionamento referente a uma porcentagem e não consegue fazer de cabeça. Vamos pegar o exemplo, 28% do número 10. Não consigo fazer de cabeça. Mas se eu fosse tirar a simbologia, eu iria obter 28 por 100 de 10. Dividir 28 por 100 e multiplicar por 10, ou melhor, dividir o 10 por 100 e multiplicar por 28 é a mesma coisa, essa ordem não vai influenciar. No caso, eu poderia multiplicar 28 por 10 e dividir por 100, tanto faz a ordem. Então, se tanto faz essa ordem, eu posso pegar esse 100 que está para o 28 e passar o 100 para o 10. Então, resultaria em quanto? 28 vezes 10 sobre 100. 10 sobre 100, 10 centésimo, 10 por 100, 10% de 28. Então, 28% do número 10 é a mesma coisa que 10% do número 28, porque tu só deslocou o teu denominador. Então, 10% é muito mais simples e mais fácil de fazer de cabeça do que 28%. Então, quanto é que é 10% de 28? Equivale a quanto? Equivale a 2,8. Então, gente, esta é a barbada que eu tinha para dar para vocês. Conclusão com tudo isso, concluímos que A% de um determinado valor B é a mesma coisa que B% de um determinado valor A. E não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, ok, gente? Então, até o nosso próximo encontro. Forte abraço a todos. Até mais.